Boa tarde, gente. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro, e nós vamos fazer atividade na apostila de matemática, tá bom? Nós vamos desenvolver atividades hoje em 3 páginas, na 60, 61 e 62. Nós já trabalhamos um pouquinho de noção de adição, de divisão, de subtração, e agora nessa atividade que nós vamos trabalhar, ela propõe uma proposta um pouquinho diferente, que é o a mais que é uma noção que as crianças demoram um pouco para compreender, que é um pouquinho mais difícil para eles entenderem, porque eles confundem muito com a adição, no caso do mais, né? Então eles não a princípio eles não conseguem entender como uma quantidade a mais daquela que eu já tenho. Eles entendem que é para somar. Então, nós vamos ter que trabalhar essa noção com eles repetidamente até que eles consigam compreender. Eu vou explicar como que vocês vão fazer essa atividade e aí depois eu vou deixar algumas dicas de como vocês podem fazer com eles umas propostas a mais para que possa intensificar a aprendizagem, tá bom? Vamos lá. Na página 60, é hora de comparar. No exercício 1, tá dizendo assim, ó. Marina e sua prima Joyce ganharam da tia 2 aquários com peixinhos. Conte quantos peixinhos há em cada aquário e registre. Então, nós temos um quadro, aqui, ó, 2 quadros, né? Que estão desenhados os peixinhos e os aquários. E aqui tem Marina e tem a quantidade de peixinhos que tem no aquário dela. A criança vai contar e vai registrar a quantidade na linha de baixo. E Joyce também tem outra quantidade de peixinhos. E a criança vai contar e registrar. Isso é muito importante porque eles estão fazendo a relação entre número e quantidade, tá? Na página 2, responda agora. Agora responda. Quantos peixinhos Marina tem a mais do que a Joyce? Então, é óbvio que a Marina tem mais peixinhos que a Joyce, porque ela tem 8 e a Joyce tem 5. Mas agora nós vamos ter que fazer para a criança entender essa diferença. Então, o que eu vou solicitar que vocês façam? Novamente, pegar o material concreto, uma quantidade de objetos que possa simbolizar esses peixinhos, tá? Ou vocês podem desenhar esses peixinhos e recortar e fazer a hipótese com a criança. Ou então, se quiserem facilitar, podem pegar os objetos que eu sempre falo para vocês quantificar, né? Palitos de sorvete, grãos que tenham em casa, objetos pequenos de montar que a criança tenha, que bastante quantidade, que possa ser utilizado para fazer essa contagem. Então, aí, nós vamos comparar a quantidade. Então, nós vamos enfileirar. Então, vocês peguem os objetos e enfileirem em cima. 8. E logo abaixo, vocês vêm e enfileirem os 5. A criança vai começar a perceber que visualmente e numericamente, eles sabem que a Marina tem mais que a Joyce. Só que o que essa atividade propõe que eles descubram é o a mais. Tudo bem, tem a mais, mas quanto a mais? Então, ele precisa entender que se a Marina tem 8 e a Joyce tem 5, até os 5 elas têm a mesma quantidade. Do 5 para cima, do 6 até o 8 é a diferença. Então, 6, o 7 e o 8. Então, eles vão comparar, eles vão colocar a quantidade, aí vocês vão conseguir comparar para que eles visualmente enxerguem os 3 a mais que tem, tá bom? Como você fez para descobrir? E aí a criança vai responder como que ela fez para descobrir isso. Tem criança que vai conseguir responder sem fazer a conta, sem pensar muito? Sim, mas tem criança que vai precisar de mais recurso para conseguir compreender esse a mais que, tá bom? Marina tem 7 anos e Joyce tem 5. Qual a diferença entre a idade das duas? Novamente, vocês vão pegar 7 objetos e depois 5. E aí eles vão entender que até os 5 elas poderiam ter a mesma idade. Como passou dos 5, a gente precisa ver quanto passou. Então, quanto passou? 2. E aí a criança vai conseguir compreender.
Mas é por isso que eu falo pra vocês pegarem o material concreto, porque fica muito visual, né? Não deixa a criança ficar pensando, imaginando sozinha, porque daí ela não vai conseguir, ela vai começar a chutar. Ela vai começar a falar qualquer número, e aí ela não vai, de fato, compreender o que significa isso. Então, quando eu tô comparando uma coisa com a outra, a nível de quantidade, eu preciso perceber o até quando eles são iguais, e a partir dali, da diferença, é que eu vou descobrir o a mais que, tá? Na página 61, exercício 4. Que interessante! Caio e Elisa fazem aniversário no mesmo dia. Hoje eu faço 5 e eu estou fazendo 6 anos. Ah, qual das crianças é mais velha? Então, qual tem a maior idade? O Caio, certo? Então, elas vão fazer um xizinho no nome do Caio. Quantos anos o Caio tem a mais que a Elisa? E aí, agora eles vão conseguir descobrir, a partir também do mesmo exemplo que eu dei anteriormente, quantos anos ele tem a mais que ela, tá bom? E vai ter que responder aqui embaixo, tá? Em qual dos cachos há mais bananas? Então, nós temos 2 cachos de banana desenhado e a criança vai contar quantas bananas tem no primeiro cacho. O primeiro cacho tem 3 e ela vai registrar aqui no quadradinho 3. E aí, o primeiro cacho... Não, mentira. Ela vai só registrar qual tem mais, tá? Ela precisa só contar pra ver a diferença. Visualmente, a gente já consegue ver. Mas é sempre bom pedir pra ela contar pra ela identificar. E o outro tem 5. Então, qual tem mais? Ela vai fazer um xizinho no cacho que tem mais. E quantas bananas há a mais? Registre do seu jeito. O primeiro tem 3 e o segundo tem 5. Quantos os de 5 tem a mais que o de 3? Então, a criança vai ter que descobrir novamente esse a mais que, tá? Na página 62, né, Jane organizou os copinhos de gelatina em uma bandeja. Observe, tem uma bandeja desenhada na página e aí tem 4 gelatinas de cor amarela e 3 de cor verde. Aí a perguntinha: há mais gelatinas verde ou amarela? Marque. Aí a criança vai fazer um X na que tem mais, verde ou amarela. Quantos copinhos de gelatina amarela há a mais, né? Quanto tem a mais do que a verde? Então, se a gelatina amarela tem 4 e a verde tem 3, quanto tem a mais? Aí a criança vai descobrir e responder aqui embaixo. Número 7. A mãe de Jane colocou as maçãs em 2 fruteiras. Observe. Então, nós temos a primeira fruteira com uma quantidade de maçã e a segunda fruteira com outra quantidade de maçã. Em qual fruteira há mais maçãs? Na primeira ou na segunda? A criança vai responder aqui. Quantas maçãs a menos há na fruteira? Na segunda fruteira. Agora é o a menos, que também praticamente é o inverso do a mais. Então, agora ela vai ter que descobrir quantas há a menos, tá bom? Ela vai fazer a contagem e vai fazer a mesma coisa. E responder. Explique como você pensou. E aí a criança vai explicar e responder como que ela pensou. Gente, eu peço que vocês não se frustrem, tá? Com essa atividade, porque vocês vão perceber que a criança ela não vai compreender tão facilmente esta noção, agora sim, a princípio, que é a primeira atividade que nós estamos fazendo. E aí, o que eu sugiro? Que vocês façam atividade com elas no dia a dia, né? Coisinhas corriqueiras que vocês podem problematizar para que a criança vai se envolvendo com essa noção e desenvolvendo o seu raciocínio. Então, o que vocês podem fazer? Utilizar de coisas do dia a dia para que a criança desenvolva o raciocínio lógico. Então, fala assim: vai lá na fruteira, vê quantas bananas há lá. A criança vai contar. E quantas laranja tem aí? A criança vai contar. Qual fruta tem a mais? Ah, tem mais laranja do que banana. Ah, legal. Quantas laranjas tem a mais do que a banana? E aí, novamente, ela vai pensando sobre essa situação. Isso é só um exemplo de coisas que vocês podem ir realizando com eles. Vocês podem fazer de tudo, todas as formas, com os brinquedos, com os alimentos, com
objetos da cozinha, garfo, faca, quem tenha mais, quem tenha menos, ou os dois têm a mesma quantidade. Sempre fazer esses comparativos com a criança, para a criança estar sempre em contato com esse tipo de problemática, para que ela consiga desenvolver o seu raciocínio e entender esse a mais que, o a menos que, tá bom? Bom, a atividade de hoje é só isso. Qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição de vocês, tá? No particular, que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Um beijo, boa tarde a todos.